Eu nunca pensei que uma porta rangendo no silêncio da meia-noite pudesse abrir as portas de um passado trancado a 7 chaves, transformando o homem que eu mal conhecia em um mensageiro de verdades que eu não estava pronta para ouvir. Era uma noite sufocante de verão no interior de São Paulo, o ar parado como se o mundo prendesse a respiração, e eu, aos 28 anos, me virava na cama estreita do quarto de hóspedes na casa do meu pai, o sono fugindo como sempre fugia nessas visitas obrigatórias que a família impunha. O relógio marcava 2h17 quando ouvi o clique suave da maçaneta, e meu tio Roberto, o irmão mais novo do meu pai, aquele que vivia à margem com olhos evasivos e histórias que ninguém confirmava, entrou sem bater a silhueta recortada contra a luz fraca do corredor. "Clara, preciso falar com você agora", sussurrou, a voz rouca como cascalho, fechando a porta atrás de si com um cuidado que parecia mais conspiração que conforto. Meu coração acelerou, um misto de medo e curiosidade que me fez sentar na cama, o lençol embolado nos joelhos. Se você já sentiu que um segredo familiar está à espreita, pronto para engolir tudo o que você achava sólido, se inscreva agora e fique comigo até o fim dessa história. Porque o que ele me revelou naquela noite não só abalou as fundações da minha família, mas me obrigou a escolher entre o silêncio que protege e a verdade que liberta. E eu escolhi o caminho que doeu mais. Tudo começou anos antes, como esses venenos que se infiltram devagar, disfarçados de rotina. Meu pai, o pilar rígido da casa, era um homem de poucas palavras, dono de uma mercearia que sustentava a gente com suor e orgulho. Tio Roberto era o oposto. O caçula rebelde que fugira para a capital aos 18, voltando só nas festas de fim de ano com presentes baratos e abraços desconfortáveis. Eu o via como uma sombra distante, o tipo de parente que a gente acena no Natal, mas não convida para o churrasco de domingo. Minha mãe, que partira cedo demais em um câncer que nos deixou órfãos de afeto, sempre murmurava: "Seu tio tem um bom coração, filha. Só que o mundo o quebrou." Eu assentia, sem questionar, porque as crianças não cavam fundo em silêncios adultos. Aos 16, porém, comecei a notar as rachaduras. Discussões sussurradas entre meu pai e Roberto após o jantar, olhares que se desviavam como se carregassem pesos invisíveis. "Não é da sua conta, Clara", meu pai cortava quando eu perguntava, e eu engolia a curiosidade, preenchendo o vazio com amigos da escola e sonhos de escapar para a faculdade em São Paulo. O tempo passou como névoa, e eu parti, deixando para trás uma família que parecia intacta, mas que no fundo era um castelo de cartas esperando o vento. As visitas à casa do pai viraram rituais de dever filial. Fins de semana que eu preenchia com conversas superficiais sobre o clima e a saúde dele agora fragilizada pela idade. Roberto aparecia mais, desde que o pai adoecera, trazendo remédios e histórias de um sobrinho que eu mal reconhecia. Naquela semana, o ar estava carregado, como se a casa retivesse segredos além da umidade das chuvas de verão. Meu pai tossia mais à noite, e Roberto ficava até tarde, os dois trancados na varanda com copos de cachaça que eu fingia não ver. Eu sentia a tensão, um formigamento na nuca que atribuía ao estresse do trabalho, mas que, no fundo, era o instinto sussurrando: "Algo está podre." Quando ele entrou no quarto, o cheiro de cigarro e arrependimento o precedeu, e eu soube, no instante em que seus olhos encontraram os meus, que não era uma visita casual. "É sobre seu pai", murmurou, sentando na beira da cama sem permissão, as mãos trêmulas entrelaçadas, como se rezasse por forças. "E sobre mim. Sobre o que eu fiz, ou não fiz, há 30 anos." As palavras saíram devagar, como confetes de uma bomba relógio, cada uma caindo pesada no silêncio do quarto. Roberto confessou que na juventude ele e meu pai dividiam não só o sangue, mas um segredo sombrio. Um negócio fracassado que endividara a família, forçando meu pai a mentir para minha mãe sobre a origem do dinheiro que sustentava a casa. "Eu fui o covarde", disse, a voz embargada, os olhos fixos no chão como se visse fantasmas. "Deixei que ele carregasse sozinho a culpa, dizendo que era herança do avô, quando era dívida nossa." "Sua mãe descobriu, Clara, no final da gravidez com você. Ela o confrontou, e na briga, ela caiu. O parto antecipado veio disso, e o câncer... Deus, o estresse a quebrou. Meu mundo girou, o ar rarefeito como se o quarto encolhesse. Minha mãe, a mulher que eu idolatrava por sua força quieta, morrera não só de doença, mas de um peso que meu pai carregara sozinho para proteger o irmão." "Por que agora?" perguntei, a voz um fio, lágrimas quentes traçando linhas no meu rosto.
Porque ele está morrendo, sobrinha, e me pediu para contar, para que você saiba a verdade antes que seja tarde. Eu entrei aqui para libertar vocês, ou para me libertar. A revelação se espalhou como fogo baixo, queimando camadas de ilusões que eu construíra ao longo dos anos. Na manhã seguinte, confrontei meu pai na cozinha, o sol filtrando pelas cortinas finas como se zombasse da escuridão da noite. É verdade? Perguntei, o café esfriando na xícara trêmula. Ele assentiu, o rosto enrugado como mapa de culpas antigas, e pela primeira vez, chorou na minha frente, um homem que nunca se dobrara. Eu protegi você, filha, de um passado que nos destruiria. Roberto estava lá, na porta, os olhos vermelhos de quem não dormira, e o triângulo se fechou. Pai, tio, filha, unidos por um laço de mentiras que o tempo corroera. A dor veio em ondas, raiva do pai por esconder, pena do tio por carregar o remorso, luto renovado pela mãe que eu perdera 2 vezes. Eu quis gritar, quebrar pratos, fugir de volta para a cidade, mas o sacrifício me ancorou. Ficar, ouvir, perdoar. Passei dias ali, as noites virando vigílias ao lado da cama do pai, onde histórias fluíam como rios represados, a juventude deles, as dívidas, o amor da mãe que os salvara até o fim. Roberto confessou mais. Eu fui embora para não ver o estrago que causei, mas voltar foi meu perdão a mim mesmo. O clímax veio em uma tarde de chuva fina, quando meu pai, fraco mas lúcido, chamou nós 3 para a varanda. Eu errei escondendo, disse, a voz fraca mas firme, segurando minha mão e a de Roberto. Mas errei mais amando pouco. Clara, perdoe-nos não pelo que fizemos, mas pelo que deixamos de ser. Uma família sem sombras. Eu chorei então, um choro que lavava anos de silêncios, abraçando-os como se o mundo acabasse ali. Roberto, o intruso da meia-noite, virou o curandeiro, contando anedotas da mãe que nos faziam rir entre lágrimas. Meu pai partiu 1 semana depois, em paz, com o segredo libertado. O enterro foi simples, mas o laço com o tio se fortaleceu. Visitas mensais, cartas que trocamos, um afeto tardio que preenche vazios. Hoje, quando fecho os olhos, vejo aquela porta rangendo não como invasão, mas como salvação. O tio entrou para me revelar não só o passado, mas o poder do perdão que reconstrói o que o silêncio destrói. Se carrega um segredo familiar que pesa assim, saiba. A verdade dói, mas o silêncio mata devagar. Sacrifique o medo, abra a porta, e veja como o amor, mesmo ferido, floresce nas rachaduras. Porque no fim, família não é a ausência de erros, é a escolha de curá-los juntos. E isso é o que nos torna inteiros de novo.